E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal L Gustavo. Nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre três tipos de pessoas que têm dificuldade de fala e que precisam de um sistema de reconhecimento de voz dependente. Só para você ter ideia, a Google, ela tem, o seu software poderoso, de reconhecimento de voz, o Google Assistant, enfim. Ela tem nos smartphones, instalado o aplicativo que pode reconhecer a voz, a sua voz, a minha voz, enfim, converter voz em texto. Todavia, existem pessoas que por doenças, não têm uma fala normal, tem uma dificuldade na sua fala. E eu queria falar três tipos de pessoas que estão incluídas nesse contexto, o qual a Google tem diversos projetos para fazer sistema de reconhecimento de voz para essa pessoa, utilizando inteligência artificial. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que teve AVC, E nós sabemos que AVC significa acidente vascular cerebral e pode ser decorrente, é o famoso derrame, depressão, traumas, enfim, situações traumáticas, algum evento que elevou o nível das emoções. Enfim, eu não sou nenhum especialista, mas assim, um choque muito grande. E a pessoa teve um AVC, Tanto por questões psicológicas, a pessoa pode ter um AVC, quanto por questões físicas, acidentes, por exemplo, Então, esse tipo de pessoa, como a pessoa sofreu um acidente vascular cerebral, e o cérebro é o responsável por enviar os sinais, para as cordas vocais. Então, a pessoa tem dificuldade de falar porque o cérebro não consegue enviar os sinais para que a palavra emitida seja correta, Então, você tem a pessoa que tem AVC. Um segundo tipo de pessoa, Você tem a pessoa que sofreu esclerose, esclerose múltipla, enfim, tem diversos graus, E tem também pessoas que têm mal de Parkinson, pessoas com traumas, que causam problemas aqui. E é interessante que a mensagem, a formulação da mensagem, quando você vai dar um comando de voz, ela começa onde? Aqui. E se os sinais não forem gerados de forma correta aqui dentro, o que é que acontece? Porque aqui, nosso sistema nervoso, ele funciona por impulsos elétricos, entre os neurônios. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter o sinal enviado da forma correta. Então, a palavra gerada, o som gerado, não vai ser o correto, tá certo? Então, é muito importante, é de extrema importância, que o sistema de reconhecimento de voz, ele tem a capacidade de absorver essas características, sendo que tem um problema. Quando você tem um sistema de reconhecimento de voz dependente, sistema de reconhecimento de voz dependente, você tem um grave problema, porque você precisa fazer um sistema que faça o quê? Que identifique e reconheça a voz de uma grande base de usuários, Então, por exemplo, a Google tem um projeto chamado Project Eufonia, Projeto Eufonia, que é um projeto voltado para pessoas que têm dificuldade de fala, Então, a ideia é fazer com que pessoas que têm dificuldade de fala, através do software, consiga, o software com inteligência artificial, consiga identificar, Já estão sendo gravadas diversas vozes, inúmeras vozes no mundo todo, E é interessante, pessoal, eu acredito o seguinte, que você tem dois sistemas, o dependente e o independente. Nesse caso, eu acredito que o dependente é o melhor sistema para essa pessoa. Por quê? Porque vai treinar para uma situação específica, Você imagina, veja, um padrão, você tem que fazer um dicionário fonético para pessoas que têm esse tipo de doenças, ou seja, dificuldade de fala, para a pessoa que fala inglês. Você tem que fazer um outro dicionário fonético
para pessoas que têm esse mesmo problema, para pessoas que falam em português. Tem que fazer um outro... Mas agora, quantas línguas existem no mundo? Você já parou para pensar nisso? Só para você ter ideia, aquele dispositivo inteligente da Google, o Google Home, ele possui, né? Não possui suporte para todas as línguas. Eu acredito que seja apenas para 5 ou 6 línguas. O reconhecimento de voz, aquela caixinha que consegue controlar toda a casa. Por quê? Porque é muito complicado você extrair reconhecimento de voz de pessoas que têm dificuldade na fala. Não é? Então, assim, na minha opinião, o sistema de reconhecimento de voz dependente é o sistema ideal para essas pessoas. Não é? É claro que você tem que treinar e conhecer a situação específica daquela pessoa. Mas para fazer comandos simples, não é? A tarefas simples, a execução simples, eu acredito que seja o ideal você, por exemplo, utilizar um módulo de reconhecimento de voz V3, não é? Porque você consegue treinar para uma situação específica, para uma pessoa que fala numa determinada língua, determinado sotaque, que tem determinada cavidade vocal, daquela forma, que tem aquela dificuldade de fala. Então você consegue treinar para essa pessoa. Eu acredito que seja uma boa ação se você fizer isso, o sistema de reconhecimento de voz para ajudar essa pessoa, não é? Porque essa pessoa ela não tem o suporte, né? O Google está tendo uma grande dificuldade. E você pode fazer com um módulo de voz muito simples, fazer uma grande ação. Então era esse, não é? Essa minha dica aí, essas 3 pessoas, e essas 3 pessoas foram um exemplo apenas, né? Existem inúmeras pessoas que podem ser beneficiadas com o sistema de reconhecimento de voz dependente, tá certo? E você pode fazer um sistema para ela. Então, se você gostou, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e valeu, meu amigo.